confirma que realmente, ao que tudo indica, amanhã o Tite será anunciado de forma oficial como treinador do Flamengo, finaliza o Campeonato Brasileiro, as últimas 12 rodadas do Brasileirão, já à frente do rubro-negro. O Praz falou rapidamente sobre o assunto, há cerca de 40 minutos atrás. A Nath aqui, enquanto a gente mostrava as entrevistas do Clássico de São Paulo, se dizia contrária à opinião do Praz. O Praz falou, melhor escolha possível. A Nath falou, pior escolha possível. Pior eu estou exagerando, mas não vê o Tite como uma boa opção para o Flamengo. Por que não, Nath? Olhando a característica do elenco do Flamengo e olhando pelo que ele fez de resposta imediata em muitos jogos que ele precisava dar na seleção e não conseguiu. Se a gente pegar um recorte menor, que é da questão das eliminatórias, o Tite foi muito bem. Mas no recorte de exigência, de pressão, ele não soube responder tão bem. Então, assim, é um cara que, querendo ou não, tem aquela rusga ali com o Gabigol, porque ele é cortado e não vai mais à seleção brasileira. Quanto isso ele vai conseguir. E o Tite vai ter que ser o administrador de tudo. E o Gabigol, pelo seu lado, em cima do caminhão de bombeiro, ali comemorando um título, falou palavras carinhosas ao treinador? Acho que o principal problema do Flamengo é o ambiente. E o quanto esse treinador tem responsabilidade, o treinador que vai assumir um Flamengo, tem responsabilidade de lidar com o todo. Não é só técnico de campo, é um técnico que tem que lidar com uma diretoria que não sabe se planejar, é um técnico que tem que lidar com os bastidores, é um técnico que tem que lidar com uma série de questões. Não sei se esse é o perfil do Tite para essa equipe do Flamengo. A gente tem pouco mais de 5 minutos de programa e a pessoa aqui que entende disparado mais de Flamengo ainda não falou sobre Tite no Flamengo. Quero ouvir. Zinho, prós e contras, se é que existem contras. Olha, assim, eu sou suspeito a falar, né, porque quando você conhece muito a pessoa, né, é difícil. Né, eu vou tentar separar aqui o carinho que eu tenho pelo Tite com o desafio que ele vai assumir, né. Pedro Torre vem confirmar aquilo que eu já tinha falado há 2 programas atrás, aqui, no mesmo Sport Center. Eu tinha trago e falado que o Sampaoli não seria o treinador do Flamengo contra o Bahia, logo após o último jogo do Flamengo, né, foi num final de semana. Isso se concretizou, tanto é que o Mário Jorge ele assume, né, o comando do Flamengo interinamente, e também no Sport Center de terça-feira, né, junto com a nossa querida Gláucia Santiago e o Renato Rodrigues, por informação mesmo, né, porque eu tinha conversado com uma pessoa muito próxima ou do staff ali do treinador, que o Tite seria anunciado para a data FIFA. E muita gente falou que seria porque ele não quer jogar contra o Corinthians. E não é verdade, não é verdade. O Tite tinha propostas de time do exterior, ele já tinha, não foi o Flamengo, ele já tinha a convicção de assumir um time em 2023, mas vem a proposta do Flamengo com uma proposta de reformulação e já pensando em 2024. Aí eu estou com o Fernando Praz. Acho que é um nome muito forte para essa reformulação, né? O Tite tem o mesmo peso das grandes estrelas do time do Flamengo. Acho que no mercado seria difícil buscar um treinador. Por mais que você vai buscar no exterior. Porque no exterior, na verdade, chega treinador que muita gente nem conhece o cara. Nem viu o cara trabalhando. Mas porque é do exterior, esse treinador vem da Europa, vem de Portugal e tal, é a escola portuguesa, é a escola europeia. Já se torna um grande nome para qualquer time no Brasil. O Tite é o último treinador de 2 Copas do Mundo. O Tite é campeoníssimo na carreira dele. Ganhou vários e vários e vários títulos. Já deu capacidade de montagem de elenco e de comando de elenco. O cara que está na seleção e comanda todos esses jogadores por tanto tempo e tem liderança e tem gestão de grupo. E eu trabalhei com o Tite. Aí vem a fala final. Eu fui campeão com o Tite no Grêmio em 2001, ele começando a carreira e já tinha senso de liderança e de comando e de estrutura e de montagem de time, né? Defensivamente e ofensivamente. Então acho que para um elenco que tem
um elenco muito grande, de muita conquista, que ganhou tudo no Flamengo, um treinador com o nome que o Tite tem, com conhecimento de futebol e com conteúdo de futebol e modernizado, né, como ele está, eu acho que é um nome perfeito e, assim, provavelmente amanhã já deve ser anunciado. 2 minutinhos para a gente matar o programazinho. A situação dele com o Gabigol, você entende que é facilmente contornável ou vai dar um trabalhinho? O Gabigol tem um jeito polêmico, extrovertido, por isso que ele é o Gabigol. O Gabigol ele é muito grande por tudo que ele fez dentro de campo, mas por tudo que ele gera de notícia fora do campo. Eu já convivi com muitos atletas assim, né? Então tem atletas que são mais calados, mais introvertidos, aparecem no que faz dentro do campo e às vezes não tem nenhuma repercussão tão grande, porque ele não é tão polêmico. Vou te dar alguns exemplos. Bebeto, Rivaldo, é muito craque pelo que faz dentro do campo, mas na história não fica nem sendo falado sempre. E você tem outros jogadores que são tão polêmicos, se envolvem em tantas confusões dentro e fora do campo, que eles são até mais lembrados. Posso te dar um exemplo, porque é um cara que eu gosto muito, o Adriano, que é um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo. E ele, para mim, não é o melhor atacante que o Flamengo já teve. Tá longe, eu acho até o Bebeto melhor que ele. Então, assim, estou dando exemplos com nomes, tá? Então, assim, eu acho que o Gabigol, quando conquista o título, ele fala, não preciso ser convocado porque eu já estou numa seleção. Ele não citou o nome do Tite, ele não falou o nome do Tite, ele quis fazer aquela média, que é o estilo do Gabigol com a torcida do Flamengo, mas é um garoto que no dia a dia, ele cumpre as determinações. O Gabigol é esse jeitão dele, assim, pra fora, passa isso, mas no dia do treino, treina, não falta treino, é correto, é um cara que tá ali, ele é um cara meio marrentão, meio extrovertido, às vezes gera uma polêmica com alguns companheiros, mas com os treinadores, né, tenho certeza que o Tite vai gerenciar muito bem isso, e no momento, ele tá até em baixa, porque ele nem é o titular absoluto do time. Então, assim, o momento que o Tite vai chegar para treinar esse time, e se bota ele para jogar, ganha até mais pontos com o próprio Gabigol, sendo que o Gabigol jogue da maneira que o Tite queira, né? Que tenha a conduta como o Tite, que é o comandante do time, determine para ele. E o Gabigol é um cara que cumpre. Isso é uma coisa boa dele, ele cumpre. Ele é um cara que tem essa responsabilidade. Não acho problema nenhum o Tite trabalhar com ele no Flamengo. Antes de falar sobre rodada, uma notícia quentinha para vocês. Acabou de pintar lá no GE, ó. Pates superam entraves financeiros e Tite é o novo técnico do Flamengo. Informação dos nossos companheiros Caio Mota e Eric Faria. Então agora a notícia está dada. Tite será o novo técnico do Flamengo mesmo. A confirmação oficial do Flamengo, de acordo com o Eric e com o Caê, deve ser dada aí nas próximas horas. Então daqui a pouco aí o Flamengo deve anunciar de forma oficial Tite como técnico do Flamengo. E aí, Pedro Moreno, o que esperar desse Flamengo com o Tite agora? A expectativa é sempre altíssima, né? Eu acho que é o melhor cenário possível para as duas partes. Para o Tite, para o Flamengo primeiro, porque o Tite chega, é o melhor treinador do futebol brasileiro. Acho que existe uma prateleira hoje, na minha opinião, de treinadores do futebol brasileiro, brasileiros do futebol brasileiro, tirando a parte dos estrangeiros, mas que nessa primeira prateleira, para mim, está Tite, Fernando Diniz e Dorival. E o Tite vem respaldado por um trabalho de seleção brasileira e acho que para ele também é o melhor cenário possível dentro do que se apresentou. As propostas da Europa eram imaginado que não viriam, financeiramente o mundo árabe também aparentemente não surgiu. E aqui na América do Sul, de contexto da América do Sul, ele vai ter na mão para trabalhar o melhor elenco da América do Sul. Porque para mim o Flamengo continua, apesar do 2023 ruim, continua sendo o melhor elenco da América do Sul, mais farto. Então, assim, não tem como a expectativa não ser altíssima. Agora, isso é garantia de que ele vai fazer o Flamengo novamente ser um time super vitorioso? Não, não é. A gente vai ter que aguardar, até porque os treinadores que o Flamengo contratou nesse período não foram treinadores ruins. Não são treinadores que quando eles têm currículo. Quando a gente noticiou, contratou Sampaoli, eu não lembro de ninguém ter falado, nossa, Flamengo contratou Sampaoli e tal. Não, pelo contrário, o Flamengo contratou treinadores ruins, mas que por N fatores inclusive estruturais, fatores do próprio Flamengo, esses casamentos não deram liga. Então a gente vai ter que aguardar para o Tite, mas eu acho que é o melhor do cenário
para as duas partes. Então você, flamenguista, quer ouvir um pouco mais sobre Tite no Flamengo? Aguarde aí os próximos minutos do programa, falaremos sobre isso. Só um pitaquinho em cima disso. Eu concordo com tudo que o Pedro colocou, mas eu acho que aí entra nesse ponto que o Pedro colocou, para mim é fundamental, nem tudo foi erro dos treinadores, né? A gente tem que também pontuar. Eu acho que a melhor posição do Tite nesse grupo do Flamengo vai ser a gestão. E esses jogadores do Flamengo, as pessoas que trabalham na comissão técnica, precisam de gestão, precisa de um cara que organize, né, que dê respeito, que traz credibilidade à equipe, mas principalmente que volte a cobrar dos jogadores também. A gente fala muito sobre treinador, tudo que é errado, que é ruim ou que é muito bom. E eu entendo, a gente valoriza demais os treinadores hoje em dia, mas eu acho que o jogador de futebol tem que ser cobrado também, você tem que estar em cima do jogador. Quando ele está bem, a gente sempre fala, foi o treinador. Quando ele está mal, não é o jogador. Então, assim, a gente tem que valorizar, sim, o treinador, mas a cobrança dos jogadores. Foram 6 ou 7 treinadores do Flamengo. Será que o problema é só treinador? Claro. Lista do Flamengo